Que as misericórdias e a graça de Deus estejam sobre a tua vida, hoje e todo sempre. Louvado seja Deus na tua vida. Você crê na morte do Senhor Jesus, cravado na cruz, o sangue dele derramado? Foi para a remissão de todos os nossos pecados, nossos delitos, ou seja, o perdão, o pagamento. O sangue do Senhor Jesus foi derramado na cruz para servir de preço pelos nossos pecados, nossos delitos. A palavra de Deus diz no livro de Colossenses, capítulo 1, no versículo 13, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O Todo-Poderoso Deus usou o Filho, o Senhor Jesus, para nos libertar do império das trevas, que é o príncipe das trevas, Satanás, que governa esse império, que é o pecado, é tudo aquilo que aborrece a Deus, tudo aquilo que contamina a vida do homem e da mulher, que prende a vida da pessoa. É o império das trevas, as drogas, a bebedice, a prostituição, a traição, o roubo, o crime, a idolatria, o medo, o desespero, tudo aquilo que impede de Deus agir a favor da pessoa. É o império das trevas. E Deus, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, que é o nosso Senhor Jesus. Hoje, Jesus, o Filho do Deus vivo, o nosso Senhor Jesus, Ele governa a minha vida, Ele é o meu governo. Creia, se você crê, Ele é o teu governo. Louvado seja Deus, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a tua vida, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem alguns nomes aqui, eu estou atualizando neste caderno aqui, ó, que eu trouxe. Eu vou estar orando em favor dessas pessoas e em favor de cada pessoa que está acompanhando o meu trabalho pelas redes sociais, aqui no YouTube, no canal Pastor Olavo Neves, essas pessoas que já se inscreveram. Eu tô escrevendo aqui o nome dessas pessoas, copiando o nome dessas pessoas no caderno, para me estar orando por essas pessoas. Sempre que eu puder, eu vou estar levando esse caderno comigo. Eu vou estar orando por esses nomes, eu vou estar colocando os meus joelhos sobre estes nomes. Eu vou colocar esses nomes embaixo dos meus joelhos, em oração ao Todo-Poderoso Deus, sempre que o Espírito Santo me lembrar. E quando o caderno não estiver comigo, vai estar em minha memória, na minha mente, eu vou estar orando. Eu vou falar alguns nomes aqui, ó. Fátima Belisário, Ângela Maria Brito, Orlando Neves, que é meu irmão, Simone Placido, Maria das Graças Magalhães, Roseli dos Santos, Maria Aparecida, Alda Feitosa, Cláudio de Souza Marreiro, Marinês Oliveira, Leonora Florinda, Valde Santos, Gilson Ferreira, Cleide de Jesus Borges, Neuza da Silva, Maria do Seu, Cleide da Silva, Eunice Figueiredo. Após a mensagem eu vou estar lendo outros nomes, em nome do Senhor Jesus. Deixa o teu nome. Eu vou estar copiando nesse caderno, vou estar intercedendo diante do Todo-Poderoso Deus por estes nomes, por essas pessoas que está inscrita no canal Pastor Olavo Neves no YouTube. Louvado seja Deus. Pai maravilhoso, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu creio em Ti, Senhor. O Senhor tem o controle dos céus, da terra, do mar, dos planetas, de tudo que neles há. É no nome do Senhor Jesus que eu oro a Ti, Pai. Aqui neste lugar, no topo do monte, no paredão dos tapuis, neste lugar que eu senti no coração de vir hoje buscar a Tua presença, invocar o Teu santo nome e orar em favor dessas pessoas que estão ouvindo as orações, ouvindo a palavra neste canal, Pastor Olavo Neves, e essas pessoas que eu estou copiando aqui neste caderno, Pai. Eu levanto esse caderno com esses nomes ao céu, e que os teus ouvidos estejam inclinados, e que o Senhor possa ouvir, Pai. Que o Senhor possa olhar para cada nome desses.
o Senhor possa ler esses nomes, que o Senhor traz em memória esses nomes. Protege cada pessoa dessas, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Se tem alguém enfermo, cura, sara essa pessoa, restaura a saúde dessa pessoa, Pai. No nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu apresento cada nome desses. Eu vou estar também de joelhos e colocado os joelhos sobre esses nomes, intercedendo por cada um deles. Em o nome do Senhor Jesus de Nazaré, é para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Abençoe essa pessoa que está ouvindo esta oração. Toca no coração dessa pessoa. Toca no mais íntimo dessa pessoa, Espírito Santo. Convence essa pessoa. Em o nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, ó Deus, olha para cada pessoa que está ouvindo esta oração, que vai ouvir a palavra do Senhor. Abençoa, para a glória do Teu santo nome. Abençoa essa pessoa, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas neste lugar, e deste lugar para a vida dessa pessoa, aonde ela está. Aonde essa pessoa estiver, alcance essa pessoa, Pai. Visita os presídios, Pai. Liberta aquela criatura. Liberta, Pai, aquele homem, aquela mulher. Liberta aquele ente querido. Faz pagar o que fez, mas liberta. E quando sair de lá, saia como homem de Deus, mulher de Deus. Visita os hospitais. Toca ali naquela pessoa que está enferma, no leito de dor, na UTI, na CTI. Visita aquela pessoa, Pai. Restaura a saúde daquela pessoa, faz milagre. Aquela pessoa que está na casa dela, enferma, doente, cura, Pai, restaura. Faz o milagre. Faz Teu nome ser glorificado. Restaura o Teu povo, sara o Teu povo, faz milagres em o nome do Senhor Jesus. Eu creio. Em o nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que morreu cravado na cruz. Eu determino bênção do Senhor na vida dessa pessoa. Que seja ligado na terra e no céu esta oração. E que essa pessoa seja capacitada para ouvir a Tua palavra, Espírito Santo. Amém. Graças a Deus, em nome do Senhor Jesus. Que assim seja. Que o teu coração esteja preparado para ouvir a palavra de Deus. Após a palavra de Deus, eu vou estar lendo mais outros nomes aqui. Em nome de Jesus. Eu estou copiando os nomes aqui. Tem muitos nomes inscritos nesse caderno de oração. Ouve essa palavra, crê nessa palavra. Estou com a Bíblia aberta no livro de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. Ouve com atenção essa palavra. Deus falou comigo fortemente dentro desta palavra. Eu senti dentro de mim. Ele vai falar contigo também. Está escrito. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Observa bem, esse cego de Jericó, chamado Bartimeu, filho de Timeu, ele estava em um lugar improvável. Ele estava em um lugar ruim, não era um lugar bom. Jericó era uma cidade amaldiçoada, foi construída embaixo de maldição. O próprio Josué amaldiçoou aquela cidade. Ele destruiu e falou que quem construísse Jericó, construísse embaixo de maldição. E o filho mais velho, o primogênito, morreria. Está escrito no livro de Josué, capítulo 6, no versículo 26. Quando aquele homem chamado Riel reedificou Jericó, o filho dele, mais velho, morreu quando lançou os fundamentos daquela cidade. O filho mais velho morreu. E quando pôs as portas, o filho mais novo também morreu. E foi falado pela boca de Josué. E esse cego, chamado Bartimeu, estava à beira do caminho, sentado à beira do caminho. Não é um lugar bom. Quem fica na beira do caminho está esperando por alguma coisa.
está precisando de alguma coisa, está querendo alguma coisa, está necessitado, está passando por humilhações. Eu não sei se você já ficou na beira de caminho, esperando alguém para pedir ajuda, para pedir socorro, para pedir esmola, para pedir alguma coisa. Não é bom. Esse aqui, Bartimeu, além dele ser cego, ele era mendigo. Ele estava à beira do caminho, mendigando, pedindo esmola. E é certo de que ele já tinha ouvido falar do Senhor Jesus. Alguém tinha falado de Jesus para ele. E é certo também que ele alimentava isso. Poxa, se eu tivesse uma oportunidade de aproximar deste homem, para mim pedir para ele as minhas vistas de volta. É certo que ele alimentava isto. O que levou o Senhor Jesus naquele caminho? O que levou o mestre naquele lugar? Foi a fé daquele homem chamado Bartimeu, cego e mendigo. Foi a fé dele que levou Jesus ali. Jesus estava passando por ali por conta daquele cego. E se você observar, ia Jesus, seus discípulos e grandes multidões. E eles, aquela multidão não tocava no Senhor Jesus, como o cego de Jericó tocou. Creia na palavra, confia na palavra. Manifesta a tua fé. Manifesta a fé em Cristo Jesus. Quando esse homem ouviu o barulho das pessoas, da multidão, ele perguntou ali para alguém que estava próximo dele: que barulho é esse? O que está acontecendo? E alguém ali informou a ele: é Jesus, o Nazareno, que vai passando juntamente com uma multidão, em outras palavras. E ele já tinha ouvido falar de Jesus, é certo que sim, para ele ter essa reação. E ali ele aproveitou a oportunidade que estava ali passando. A oportunidade estava passando. O Senhor Jesus, ele é a oportunidade de Deus na vida de todo aquele que crê. E a oportunidade daquele cego, Bartimeu, mendigo, estava passando diante dele. E ele não perdeu a oportunidade, ele começou a gritar. E pediu para Jesus Nazareno, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele gritava: tem compaixão, se coloca no meu lugar. Sente a dor que eu estou sentindo, a humilhação que eu estou passando. Sente, Senhor, o meu sofrimento. E esse homem gritava, e a multidão ouvia. O Senhor Jesus estava ouvindo como ninguém. O Senhor Jesus estava vendo naquele homem fé, muita fé. Aquele homem estava no lugar improvável. É certo que até a própria família dele tinha vergonha dele, por ele ser cego e mendigo. Ele estava passando por uma situação muito difícil. Observa bem e veja a situação que você está enfrentando e compara com a situação desse homem chamado Bartimeu. E você vai entender na Bíblia que a situação dele foi resolvida, porque ele aproveitou a oportunidade, ele manifestou a fé. E se você aproveitar a oportunidade de Deus e manifestar a fé, vai acontecer um milagre também na tua vida. Creia de todo o teu coração. Não dá ouvido à multidão, não. Não dá ouvido para disse-me disse, não. Brá, 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 mimimi, não. Manifesta a tua fé no Filho do Deus vivo, em Cristo Jesus. Creia de todo o teu coração. E observa bem aí, versículo 48. E muitos o repreendiam, ou seja, a multidão o repreendiam, para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Usa de bondade para comigo. Usa com teu amor para comigo. Segundo a graça do Senhor, o favor que eu não mereço, me ajuda, me tira dessa situação, me tira dessa escravidão, dessa cegueira. Esse homem, ele era cego fisicamente, mas espiritualmente ele não era cego, não. Ele era mendigo, mas esse homem era um homem abençoado. Ele só estava esperando a oportunidade passar por ele, para ele aproveitar. E aqui ele está aproveitando a oportunidade. Esse homem tinha fé. Deus estava vendo do céu fé neste homem.
E este homem estava cego e mendigo. E a fé dele era suficiente para curar ele e para libertar ele desta vergonha, dessa escravidão, da cegueira e de ser mendigo. A fé dele era suficiente, foi suficiente para isso. A tua fé é suficiente para restaurar a tua vida, para acontecer o milagre. Creia de todo o teu coração, o Senhor Jesus estava ouvindo aquilo. E a multidão mandando ele calar, e ele gritava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele pediu compaixão, ele pediu misericórdia. Se coloca no meu lugar, me ajuda. E o Senhor Jesus ouvindo isso, o Senhor Jesus, ele estava passando por ali por conta daquele homem, daquele cego. E Jesus estava preparado para fazer o milagre por conta da fé daquele cego mendigo. Ouve com atenção, tenha isso como exemplo. O Senhor Jesus está passando diante de ti. Creia de todo o teu coração. Ainda que essa pessoa esteja num lugar improvável, ainda que ela esteja no deserto, ainda que essa pessoa esteja passando os piores momentos da vida dela. Isso não quer dizer que essa pessoa não tem fé. Não, essa pessoa tem fé, mas ela ainda não está usando a fé como tem que usar. A oportunidade está passando, aproveita a oportunidade de Deus. Fala para Deus: Deus, em o nome do Senhor Jesus, tem compaixão de mim, se coloca no meu lugar. Tem misericórdia de mim, Senhor. Lembra das tuas promessas, lembra do teu santo nome, teu glorioso nome. Lembra do teu amor, por amor de ti, Senhor, por amor do teu nome. Tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Ele vai manifestar a favor da tua vida. Creia, aproveita esta oportunidade. Fala com Deus, ora a Deus, clama a Deus. E não fica olhando a multidão, não. A multidão ordenou aquele homem calar, mas ele gritou cada vez mais. Ele falou: o quê? Eu vou aproveitar a minha oportunidade. Chega de ser cego, chega de ser mendigo. Esse homem era cego fisicamente. Tem pessoas que é cega espiritualmente. Está enxergando, mas é cega. Peça para Deus: Deus, tira a cegueira espiritual de mim. Abre os meus olhos espirituais. Unge os meus olhos com colírio santo. Como está escrito em Apocalipse capítulo 3, versículo 18. Unge, meu Pai, os meus olhos. E quem é cego fisicamente, fala para ele: Senhor, tira essa cegueira de mim. Essa pessoa que quer enxergar ou voltar a enxergar. Tem pessoas que é cega de nascença e tem pessoas que ficou cega. E Jesus cura tanto um quanto a outra pessoa. Ele cura tanto uma quanto a outra. Ele faz o milagre. Creia de todo o teu coração. E o Senhor Jesus andando e ouvindo os gritos daquele cego mendigo, Bartimeu. E observa o que aconteceu, versículo 49. Parou Jesus e disse: chamai-o. E chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Observa bem, o cego mendigo parou Jesus, e Jesus deu uma ordem ali para alguém chamar aquele homem. E observa aquela pessoa que foi chamar o cego mendigo. Ele pregou para ele. Aquele homem aproximou daquele cego com amor também, e pregou para ele: tem bom ânimo. Levanta-te, ele te chama. Ei, você que está ouvindo essa mensagem, tem bom ânimo. Levanta-te. O Senhor Jesus está te chamando, tu tem o chamado dele. Não fica prostrado, não. Levanta-te, você que está na beira do caminho, você que está passando por uma situação difícil, você que pensa que Deus não está te vendo, Ele está te vendo. Tem bom ânimo. Levanta-te, Ele te chama. Tu tem o chamado de Deus na tua vida. Não fica aí parado, não. Toma atitude, aproveita a oportunidade. Aquele homem animou aquele cego mendigo. Enquanto o outro estava mandando ele calar, mas esse aqui que foi chamar ele, chegou perto daquele mendigo pregando: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E depois aquele cego logo ouviu o que aquele homem falou para ele. Ele não perdeu tempo. Versículo 50. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto
e foi ter com Jesus. Olha só, ele aproveitou a oportunidade ali quando ele ouviu aquele homem falando: "Ei, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama." Ele jogou de si a capa e de um salto levantou e foi ter com Jesus. Eu fico imaginando aquele mesmo que foi chamar, guiando ele até Jesus. E o Senhor Jesus esperando. Jesus não podia ir lá e curar aquele cego, levantar aquele cego, mas observa bem. Tem todo esse processo, meu irmão. Tem todo esse processo. Com Deus é assim. Tem paciência, creia. Jesus bem podia ir lá e conversar com aquele cego e curar ele. Mas não, Jesus fingiu até de não estar ouvindo, de não dar importância para aquele homem, mas Jesus olhando a fé dele e vendo que aquele homem era de fé. E Jesus não foi, Jesus mandou chamar ele. E quem foi, foi preparado por Deus e deu ânimo àquele cego, àquele mendigo. Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Toma posse da palavra de Deus. Aquele cego mendigo ouviu a pregação, levantou de um salto e foi ter com Jesus. E ele foi pedir esmola. Observa, versículo 51. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Olha só, ele ainda não tinha tido essa aproximação de Jesus e foi chamando Jesus de mestre, o Senhor Jesus de mestre. E era para ele pedir uma esmola, ele estava ali pedindo esmola, mas ele pediu para o mestre que ele pediu a recuperação das vistas dele, que eu torne a ver. Por quê? Porque ele enxergava e foi tirado o direito dele de enxergar. E ele estava pedindo de volta ao mestre que eu torne a ver. Mas ele não estava ali pedindo esmola? Não, ele não queria esmola do mestre, não. Ele não queria a migalha do mestre, não. Ele queria a restauração das vistas dele. Aquele homem, ele tinha fé. O Senhor Jesus via fé naquele homem. Porém, ele estava cego e mendigo. Mas quando a oportunidade passou, ele aproveitou a oportunidade. E observa que o milagre aconteceu no versículo 52. Então, Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Ó, a tua fé te salvou. O Senhor Jesus falou para o cego mendigo. Imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Olha só, agora aqui é ex-mendigo, ex-cego, porque a fé dele salvou ele. E essa salvação aqui é tanto a salvação do momento, aquela salvação que salva a pessoa daquela situação, no caso dele, cego e mendigo, daquela vergonha, daquela humilhação, e também salva eternamente, eternamente. Esse homem passou a seguir Jesus estrada fora. Creia de todo o teu coração no milagre, na vitória. Esse homem foi abençoado, ele aproveitou a oportunidade. Aproveita a oportunidade que Deus está dando. De cura, de libertação, de salvação, de restauração, de transformação. Recebe a palavra de Deus no teu coração. Tem pessoas que estão passando mal um bocado e essa pessoa tem fé. Aproveita essa oportunidade e fala: Deus tem compaixão de mim, Deus tem misericórdia de mim. Eu creio que o Senhor pode mudar a minha história, mudar a minha vida, mudar o meu cativeiro. O Senhor pode mudar essa situação, então muda, Senhor, pois eu vou te glorificar, Senhor. Eu vou te glorificar. E Deus, Ele vai fazer o milagre em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Creia de todo o teu coração, porque o milagre aconteceu na vida deste homem, Bartimeu, filho de Timeu. Ele foi tirado da beira do caminho, da humilhação, daquela vergonha, e ele foi exaltado, ele foi abençoado, e esse homem passou a seguir o Senhor Jesus. Imagina ele pregando depois, falando: eu sou Bartimeu, aquele que ficava à beira do caminho, na saída de Jericó, pedindo esmola. O Senhor Jesus mudou e transformou a minha vida. Creia no Mestre, creia no Filho de Davi, no Filho do Deus vivo, o Senhor Jesus. Imagina ele pregando e falando o que Jesus fez na vida dele. Você também vai fazer isso, porque milagres vão acontecer na tua vida para a honra e glória do Senhor. Toma posse dessa palavra, creia nessa palavra
em o nome do Senhor Jesus, e compartilhe essa palavra, que aonde essa palavra chegar, Deus seja glorificado. Em o nome do Senhor Jesus de Nazaré, a cura do cego de Jericó. Tem pessoas que estão sendo curadas, tem pessoas que estão sendo libertas, tem pessoas que estão sendo abençoadas, tem pessoas que estão vendo e sentindo a vida sendo transformada. Fica nesse canal, ouve a palavra, está sendo postada nesse canal. Pastor Olavo Neves no YouTube. Se inscreva nesse canal. Esse canal é um canal de bênção de Deus na vida de cada pessoa que está inscrita em nome do Senhor Jesus, na tua vida. Não vai custar nada a você. Você se inscrevendo, você compartilhando, você que ativa o sininho, você que deixa o teu comentário, você que deixa o teu like para dar engajamento na mensagem, nessa postagem que eu estou fazendo nesse canal. Em o nome de Jesus, faça isso, não vai te custar nada. E Deus, Ele vai ver que tu está sendo a favor da palavra, a favor do reino dos céus. Eu vou ler mais alguns nomes aqui, ó. Marise Francino, Roseli Pereira, Maria das Neves Fialho, Cleonice Vieira Amorim, Eliane FM Magalhães, filhos e netos. Que Deus abençoe a tua família, a tua casa, em nome de Jesus. Leia mais alguns aqui, ó. Gisélia da Conceição Silva, Floraci Miranda, Isis Teixeira, Magali de Oliveira Caquisvara, Maria de Jesus, Jociliane Souza, Maria José, Roseli, para a glória do Senhor Jesus. Elida Lozua, que Deus abençoe a todos. Eu vou estar escrevendo mais, eu vou estar lendo mais o nome dessas pessoas que estão participando deste canal, desse trabalho, e Deus vai abençoar cada uma delas, em nome do Senhor Jesus. Esse homem, esta mulher, Deus abençoe a tua vida, hoje e todo sempre, diretamente daqui, ó, do monte do Paredão dos Tapus. Creia na palavra, confia na palavra que você ouviu, na oração que você ouviu. Até a próxima, segundo a vontade de Deus. Recebe o abraço, que o Espírito Santo de Deus te envolva onde você estiver. Amém? Graças a Deus, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Olha aí o monte aí, ó. O monte do Paredão dos Tapus. Aquela serra lá, ó. Aquela serra é ligada com a serra da Barra do Mendes. Aqui onde eu estou é município de Ibipeba. Ali do outro lado é município de Barro Alto. Lá do outro lado ali também é município de Ibipeba. Deus abençoe a todos. Até a próxima, em nome de Jesus. Graças a Deus. Vem comigo.